Boa noite, meus irmãos. A paz de Jesus. Boa noite, boa noite. Mariana, boa noite. Gisele, Henrique, Gisele Caetano, Luciana, Zilá, boa noite. A paz de Jesus, o amor de Maria, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, povo de Deus. Márcia Regina, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, povo de Deus. Estamos reunidos para a segunda live do estudo do Evangelho de São João. Boa noite. Povo de Deus, quem conseguir já ir compartilhando a live aí nos grupos de WhatsApp, vai compartilhando aí, chamando os irmãos. Já vou chamar aqui também, enviar para o pessoal que nós estamos ao vivo. Vamos entrando, povo de Deus. Ivanilde, boa noite, Ivanilde. A paz de Jesus. Boa noite, povo de Deus. Vamos compartilhando a live aí para o nosso segunda parte do Evangelho de São João. Vamos entrando, vamos entrando. Vamos compartilhando, povo de Deus. Ivanilde, boa noite. Boa noite. Sueli, boa noite, Sueli. Deus abençoe, Sueli. Maria Aparecida, boa noite, minha querida. Pessoal, vamos colocar aí qual que é o seu decanato e o seu grupo de oração. Coloca aí para a gente saber o decanato e o grupo de oração. Ó, o meu irmão Regis aí, ó. Boa noite, Regis. Boa noite, meu querido. Qual que é o decanato e o grupo de oração? Coloca aí, povo de Deus. Decanato e o grupo de oração. Hoje nós vamos dar continuidade aqui na segunda parte do estudo do Evangelho de São João, que é um estudo proposto para nós nesse ano de 2024, do qual nós estamos vivendo esta moção, né? De João 20, 21, a palavra que está norteando todo o ano de 2024, que é a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Ó o Henrique aqui, ó. Regis, Decanato Centro, caminhando com Maria, meu irmão. A Ana esteve na primeira live, Raio de Luz, Decanato Centro. Lúcia, Sertanópolis, final de semana, eu e minha esposa vamos estar no Decanato de Sertanópolis, lá na cidade de 1º de Maio, dando a formação do Ministério da Pregação. Vai ser uma alegria poder estar com o Decanato de Sertanópolis. A Márcia também. Ó, o Stefano aí, meu irmão. Boa noite. Verônica, boa noite, Verônica. Juliana, o pessoal tá chegando aí. Decanato Centro, caminhando com Maria. Decanato de Sertanópolis. Bastante gente de Sertanópolis, hein? Deus abençoe.
Boa noite, pessoal. Pessoal, então, nós vamos começar o nosso estudo, tá? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Povo de Deus, semana retrasada, né? Nós fizemos a primeira parte do estudo do Evangelho de São João, e hoje nós vamos fechar esse estudo com a segunda parte, onde nós vamos trabalhar aí a questão da teologia do Evangelho de São João e também a estrutura do Evangelho de São João, tá? E para abrilhantar essa noite, eu vou convidar aqui uma convidada muito especial para fazer parte dessa live, que ela é quem vai dar essa segunda parte do estudo para nós. Olha só quem vai entrar aí agora, ó. A minha digníssima esposa, a Marina, é quem vai dar para a gente essa segunda parte do estudo do Evangelho de São João. Então, meu amor, seja bem-vinda. Obrigada, amor. Boa noite a todos. Que alegria estar aqui, acolhendo esse convite. Uma responsabilidade muito grande, né? Estar tratando com vocês desse evangelho tão rico que nós estamos estudando, que é o Norte Preciano da liturgia. E, né, vamos dar início, então. Quero já, desde logo, adiantar que nós não vamos esgotar, né, tudo que dá para ser falado. Como o Marcos falou, é um estudo, é um aguçar para que vocês busquem mesmo o estudo do Evangelho. Nós temos, inclusive, disponível esse livro que a Renovação lançou para facilitar o estudo e a compreensão do Evangelho de São João, tá? Que é um breve comentário, ou seja, nem aqui é possível esgotar o estudo, né? Então, fazer um estudo tão aprofundado, porém já é um início para nós, né? Já vai abrir a nossa mente. Amor, aqui, pode falar. só antes da gente começar, então, eu deixei reservado a gente rezar uma Ave Maria para você. Então, a gente vai rezar essa Ave Maria para você, que o Espírito Santo te ilumine, te guie, para que nós possamos, através de você, absorver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nesse estudo. Então, vamos rezar, meus irmãos, essa Ave Maria para a Marina, para que a mãezinha interceda, passe à frente, e que ela, cheia do Espírito Santo, seja esse canal de graça, de conhecimento para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Bom, como o Marcos falou, nós vamos iniciar o estudo hoje tratando da teologia do Evangelho de João. E, em um primeiro momento, ele nos apresenta, por ele ser, né, um evangelho mais tardio, ele vai apresentar para a gente uma teologia mais aprofundada, como é o caso da própria ideia da união hipostática, que é a reunião da natureza divina e humana no Verbo encarnado, que é quem? Jesus. Jesus é o Verbo encarnado. Lá em João, no capítulo 1, ali entre os versículos 1 e 14, que é o prólogo, né, onde nós vamos encontrar o prólogo, ele vai começar o evangelho dizendo que Jesus é o Verbo, ou seja, Logos, que estava com Deus e que era Deus desde o princípio. Então, Jesus eterno, que é eterno, é Deus, estava com Deus. Então, essa ideia, né, apresentando mesmo Jesus, essa cristologia elevada, Jesus como Verbo encarnado, Jesus pré-existente, né, e divino. Então, antes dele ser humano, ele já existia e ele era Deus. É isso que João traz para nós dentro dessa cristologia elevada.
E é muito interessante essa ideia de o verbo que se fez carne, trazendo uma ideia etérea, uma ideia abstrata de Jesus, aí ao mesmo tempo, né, quando ele se faz carne, uma ideia concreta de Deus para nós. Então, meus irmãos, ali nós vamos ver ele tratando da encarnação e da revelação de Deus. João, lá no capítulo 1, no versículo 14, ele vai nos dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o que significa isso? Que Jesus se tornou humano e ele revelou a glória de Deus para todos nós. Então, Jesus, ele vem com uma plena revelação de Deus. Jesus é também descrito como verbo e como a luz e a vida. Jesus é a luz verdadeira que ilumina todos, traz vida, traz esperança. Isso nós também vamos ver lá no capítulo 1 de João, entre os versículos 4 e 5. Ele é a revelação completa de Deus. E aí, o testemunho de Jesus sobre ele mesmo, né, que nós vamos encontrar em João, no capítulo 14, lá no versículo 9. Ele vai dizer assim: quem me vê a mim, vê o Pai. E lá no capítulo 10 de João, no versículo 30, ele vai trazer essa ideia de que ele e o Pai são um, mostrando que Jesus, que ver Jesus é ver Deus. E também é nesse evangelho que nós vamos ver os eu sou de Jesus, declarando, né, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, né, como nós vamos ver lá em João, no capítulo 8, no versículo 12, ou então em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, né, trazendo essa ideia de Jesus, por esses eu sou que ele vai declarando, ele vai se revelando para nós, revelando a sua natureza, revelando quem ele é. E aí, num terceiro momento, dentro dessa cristologia elevada, nós vamos ver a relação única de Jesus com o Pai, nos mostrando essa íntima unidade com Deus. E João destaca muito bem isso, nessa relação única e íntima de Jesus e Deus. No 18, João vai dizer que Jesus é o Filho unigênito, que está no seio do Pai. Então, ele mostra essa proximidade especial de Jesus com Deus Pai. E aí ele também trata, dentro dessa ideia, Jesus, né, mencionando como aquele que é enviado pelo Pai para cumprir a vontade do Pai, que nem nós vamos ver lá em João, no capítulo 6, no versículo 38, onde ele vai dizer para nós o seguinte: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Demonstrando, então, aqui a questão da obediência, Jesus obediente, ou seja, preocupado em fazer a vontade daquele que o enviou. Então, aquele que é enviado, essa ideia de envio, Jesus como aquele que o Pai envia, e como aquele que obedece essa vontade do Pai. E aí nós vamos ver, então, essa relação de paternidade e filiação divina. Então, Jesus se referindo a Deus como Pai de uma maneira muito especial. Lá em João, no capítulo 17 de João, no versículo 5, ele vai falar sobre a glória que ele tinha com o Pai antes da criação do mundo, já indicando essa relação eterna, essa relação pré-existente em relação à humanidade de Cristo. E aí nós vamos entrar na ideia da glorificação mútua entre ele e o Pai, mostrando esse relacionamento de amor e de honra, o que torna claro, então, por que para Jesus era mais simples revelar essa questão da obediência à vontade do Pai, nesse relacionamento de amor e honra. Em João, lá no capítulo 17 do Evangelho de João, logo no versículo 1, ele vai dizer assim: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Então, essa ideia da glorificação recíproca, o pai que glorifica o filho que glorifica o pai, isso fica muito claro dentro dessa teologia aprofundada de João. Então, nesse primeiro momento onde nós abordamos a cristologia elevada, nós vamos ver que muitos, né, querem divulgar um simples mérito, pessoa se revelar publicamente. Ele é mais que isso.
né? Como Pedro vai concluir, ele é o próprio Deus, que se tornou humano e se revelou plenamente, e revelou a glória do Pai, glorificando o Pai e sendo glorificado no Pai. Então, dentro dessa questão da cristologia elevada, é um primeiro ponto. E agora nós vamos abordar a questão da vida eterna e da fé que o Evangelho de João enfatiza. Ele vai dizer que a vida eterna não é algo assim para o futuro, é algo imediato, é um presente para agora. É algo que Deus nos proporciona em Cristo no imediato momento em que nós nos apropriamos pela fé dessa grande graça. Então, a gente pode dizer que a vida eterna e a fé, elas estão intrinsecamente ligadas. Tanto é que nós vamos ver em João 3,16 a seguinte afirmação: porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho único, ou unigênito em algumas traduções, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a crença em Jesus, a crença que ele é o Filho de Deus, a crença no amor de Deus, é esse passo que nós damos para nos apropriarmos imediatamente dessa vida eterna que Deus tem para nós. Então, João, ele traz, né, nesse versículo, essa ideia da vida eterna como um presente imediato para quem crê em Jesus. Isso é maravilhoso, né? A fé em Jesus, ela vai resultar, então, em uma transformação que começa agora, garantindo que a gente não pereça, mas que a gente tenha a vida eterna. E é muito interessante que um pouco mais para frente, no Evangelho de João, lá no capítulo 17, no versículo 3, nós vamos ver a seguinte afirmação: que a vida eterna é esta, que te conheçam, no diálogo, né, que Jesus tem com Deus, no momento em que Jesus eleva, né, o Espírito a Deus, ele vai declarar no meio desse diálogo com o Pai: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E aí a gente volta também naquela ideia, né, associada àquela ideia que nós tratamos de Jesus, dentro da cristologia elevada, como Jesus, aquele que é enviado, aquele que obedece e é o enviado de Deus. Então aqui, meus irmãos, dentro desse primeiro momento de vida eterna e fé, João vai definir que essa vida eterna, ela está atrelada à ideia de conhecer a Deus e a Jesus. E isso vai implicar numa relação íntima e contínua com Deus, que vai começar no momento em que eu começo a acreditar nele. Então, a fé é esse passo. E como eu disse para vocês, ela não é algo para o futuro, ela é algo para agora, para o momento presente. Olha que lindo que vai dizer em João, no capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, isso fica muito claro aqui, é o crer, é a fé, que vai despertar, que vai nos proporcionar essa graça imediata da vida eterna. É algo que nós já possuímos, meus irmãos. Como é lindo ver o quanto João enfatiza isso nas próprias palavras de Jesus. Tem a vida eterna. É um passar da morte para a vida. É uma natureza imediata. Guardem bem isso é uma das coisas mais maravilhosas que a teologia joanina nos traz neste evangelho. E aí, como eu reforçando que a fé, então, ela vai atuar como essa porta de entrada para essa vida eterna, né? É o caminho, não há outro caminho. Ela é conquistada pela fé nesse Cristo, no Cristo, naquele que vem para nos resgatar, para, como vai dizer lá na carta aos Colossenses, cancelar o documento prescrito contra nós. Então, estada por obras, por méritos nossos, mas ela é um presente concedido por meio de Jesus. E aí eu quero reforçar esse versículo, né? Não sei se vocês estão anotando aí, se vocês estão grifando a Bíblia quando eu falo, que está um pouquinho rápido para a gente conseguir fazer isso dentro da ideia dessa 1 hora aí, também para não ficar uma coisa muito longa, muito cansativa. Mas no versículo 47 do capítulo 6 de João, vai dizer assim, e eu acho esse versículo sensacional: em verdade
Em verdade vos digo, Jesus nos dizendo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, a fé, ela é o critério para nós recebermos essa vida eterna. Agora, no momento presente. E essa vida eterna, ela vem desse ato de conhecer, porque como Santo Agostinho dizia, né? A fé, ela passa pela razão, ela precede a razão, mas ela também passa pela razão. Então, o conhecimento de Deus e de Jesus, ele vem nos trazer essa realidade de vida eterna. Por isso que é tão importante nós conhecermos Deus, né? Crer e buscar o conhecimento de Deus. E a fé, ela vai nos levar a essa busca contínua desse conhecimento de Deus, desse crescer nesse conhecimento de Deus, que é a essência, né? É a busca, é a comunhão contínua pela fé, contínua e crescente pela fé, de estar em Deus, de estar em comunhão com Ele. Então, nesse segundo momento dessa teologia joanina, então nós vamos ver que o Evangelho de João, no Evangelho de João, que a vida eterna ela é mais do que uma promessa. Ela é algo para agora e é viabilizado, concretizado para nós pela fé, pela crença em Jesus. Tá bom, meus irmãos queridos? E agora nós partimos para um terceiro ponto dentro da teologia joanina, que é a pneumatologia joanina, que é o papel do Espírito Santo dentro dessa concepção, né, teológica de João. E o Espírito Santo, ele vai ser apresentado como o consolador e guia para a verdade. Olha que lindo que vai dizer João no capítulo 14, versículos 16 e 17. Ele vai dizer assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aqui a gente já nada abraçada dentro dessa pneumatologia joanina. Primeiro, o Espírito Santo, ele é outro consolador, o que nos faz presumir que o consolador imediato, o primeiro consolador é quem? Jesus. Jesus é o primeiro, é o consolador enviado. Porém, sabendo que ele permaneceria no nosso meio, ele já nos dá essa garantia que conosco, convosco, no caso ele se dirigindo, né, aos discípulos, para sempre. E aí ele se refere ao Espírito de Deus como o Espírito da verdade que o mundo não pode perceber. Mas olha que lindo, que habita convosco, que estará em vós. Essa ideia de paráclito, né, que é o consolador, do grego parácletos, é aquele que é chamado para ajudar. Em alguns lugares nós vamos ver o Espírito Santo sendo referido como o representante, o procurador, aquele que atua em favor, né, de uma outra pessoa. Então, é aquele que oferece apoio, encorajamento, e ele é enviado para estar do lado daqueles que creem em Deus, dando suporte, dando conforto em meio às dificuldades, até para que se possa permanecer nessa fé em Cristo Jesus, que é o que nos garante, como nós acabamos de ver, a vida eterna, tá? E esse Espírito Santo, ele não é um visitante temporário, a gente vê isso agora nesse versículo 17, ele está permanentemente com aqueles que creem. Ele é um conforto que é duradouro, ele não é algo temporário, para algum momento. Ele está conosco. João, ele nos traz essa ideia, né, retratando as palavras do próprio Jesus. E aí, em João 6, também está escrito, mas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É algo incrível porque nos faz entender o porquê que aquilo que aconteceu, tudo os sinais que aqueles discípulos presenciaram, tudo que eles puderam de Jesus conseguiu ser passado pela tradição, pela sagrada tradição. Isso tudo é possível por essa atuação constante do Espírito Santo. E Jesus já tinha dado essa letra quando ele disse que era o Espírito Santo, que o Pai enviaria em nome dele, que ensinaria
todas as coisas e faria lembrar de tudo que ele havia dito. Né? Então, o Espírito Santo, ele atua fazendo com que nós não nos esqueçamos e nem se corrompa aquele que é o ensinamento de Jesus e as palavras que ele anunciou. Sensacional, né? E o conforto, né? Esse versículo que nós lemos anteriormente, lá versículos 16 e 17, um pouquinho atrás, que eu comecei lendo para falar dessa pneumatologia, né? Do próprio capítulo 14. Ele vai nos trazer esse conforto na verdade, lembrando que o Espírito Santo, ele nos ajuda a permanecer firme na fé e encontrar segurança nas promessas de Deus e não nos deixarmos levar, né, por vãs filosofias ou por vãs mentiras. É interessante essa ideia do Espírito Santo como o guia para a verdade. Lá no capítulo 16, João, no versículo 13, está escrito assim, meus irmãos: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E o que isso significa? Que ele guia em toda a verdade. Ele é o Espírito da verdade. Ele conduz os fiéis para uma compreensão profunda das realidades e da vontade de Deus. Ouve de Deus Pai e de Jesus. Ele revela verdades divinas. Ele guia aqueles que creem, os crentes, né, que somos nós, no conhecimento da verdade completa, inclusive incluindo os eventos futuros e a aplicação das verdades eternas. Então, meus irmãos, essa é a ideia, o Espírito da verdade, que é aquele Espírito que vai dizer no Evangelho que o mundo não pode receber porque não vê e nem conhece. Aquele que está reservado para aqueles que creem, que têm uma relação íntima e pessoal com ele. É muito interessante também a gente analisar essa questão do Espírito de Deus dentro dessa ideia joanina, quando ele traz, por exemplo, né, aquele que Jesus batizaria com o Espírito Santo como a promessa, como aquele que seria derramado, né, como aquele que viria por meio de Jesus. O batismo no Espírito Santo, que nós vamos ver ali no início do Evangelho de São João. Nós também vamos ter uma ideia dessa pneumatologia joanina também naquela conversa de Jesus com Nicodemos ainda no capítulo 3 do Evangelho de São João. Então, essa ideia do Espírito Santo ela é trazida com muita veemência, com muita força e muita profundidade dentro desse Evangelho. E o mais lindo, né, que ele retrata aqui, é o Espírito da verdade que habita em nós. Então, concluindo, gente, o Espírito Santo ele vai ser apresentado para nós como esse consolador, como esse guia para a verdade, como aquele que habita dentro de nós em Deus, garantindo que a verdade nos seja revelada, não se perca, não se corrompa, nos guiando mesmo para esse conhecimento de Deus. Tudo isso é possível pela graça, pela ação desse Espírito, que é a promessa que, graças a Deus, se cumpriu no nosso meio. E aí, para fechar esse estudo, né, dentro dessa teologia joanina, nós vamos abordar, então, o tema de luz e trevas. Jesus como sendo essa luz do mundo. Esse simbolismo que João traz de luz e trevas, ele é usado para ilustrar essa presença de Jesus no mundo como sendo uma fonte de vida, fonte de verdade, como sendo a salvação, em contraste com o quê? Em contraste com a mentira, em contraste com o pecado, em contraste com a incredulidade, em contraste com a morte. Né? Esse é o tema central para a mensagem do Evangelho, que vai o quê? Vai tratar essa luta espiritual entre o bem e entre o mal. Lá no capítulo, ainda no capítulo 1 de João, nos versículos 4 e 5, nós vamos ler o seguinte: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, ou seja, Jesus como a luz dos homens, a luz do mundo. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então veja que
A luz, ela é trazida aqui como vida. Jesus sendo apresentado como essa fonte de vida, a verdadeira videira, né? A fonte de vida. E essa vida, ela é descrita também como a luz dos homens. Então, nesse contexto, nós vamos ver essa revelação que traz, né? Jesus sendo revelado nesse simbolismo como a luz que traz vida, que traz clareza, que ilumina essas trevas, que traz essa verdade para o mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele traz essa seguinte ideia, que as trevas não compreenderam a luz, ou seja, o mal, ele não consegue superar, ele não consegue compreender, ou seja, no sentido de conter a luz, distinguir a luz. Ela supera as trevas. E olha que interessante, lá no capítulo 8 de João, no versículo 12, está escrito assim, ó, falou-lhe Jesus, pois, outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, ele, o próprio Jesus, é a revelação divina, é essa luz que vai nos guiar para fora das trevas do pecado, para fora dessa ignorância espiritual. Então, seguir Jesus é não andar mais nas trevas, é andar em sentido à vida, né? É sensacional, que nem a Marilene colocou ali, que bênção, né? É uma bênção mesmo, poder visualizar essa grande graça que nos veio por meio de Jesus, né? Tem até aquela música que a gente canta na época da Páscoa, né? Caminhávamos tristes sem direção, sob o peso da morte e da dor, numa escuridão. E aí vem Jesus, caminha conosco, ilumina a nossa estrada. É lindo, né? Essa abordagem tão linda, tão profunda de João, nos lembrando nessas palavras de Jesus que ele é a luz, que ele é a verdade, que ele é a vida diante das trevas que o mundo nos apresenta. Então, em João, inclusive, no capítulo 3, lá nos versículos 19 e 21, a luz, ela é vista como aquela verdade que vai julgar o mundo, trazendo à tona as obras das pessoas e mostrando que quem segue Deus, quem vai seguir, quem segue Deus e quem segue o mal. A luz que torna tudo manifesto, que não deixa nada oculto, né? E Jesus, essa iluminação também não no sentido apenas de tornar manifesta a obra das trevas, mas também como aquela luz que nos ilumina, né? Temos mesmo um Deus que nos ama muito, como disse a Gisele, né? E nos trouxe essa luz que ilumina, né? É uma luz que nos traz para esse relacionamento verdadeiro com Deus, que nos mostra esse Deus que é vida, que tira também essa cegueira espiritual. Muito interessante essa analogia da luz, no sentido de quebrando, rompendo com as trevas espirituais, com aquela cegueira espiritual, que quem caminha nas trevas vive. Então a luz, Jesus, ele nos traz essa luz, ele nos ilumina espiritualmente, ele torna tudo mais claro, ele torna clara a lei, né, como ele vem dizer, né, vem dar pleno alcance à lei e também pleno sentido, ele torna tudo aquilo que as pessoas faziam por tabela, algo claro, né, compreensível. Então, tudo isso é essa luz que ilumina a inteligência, que ilumina o espírito. E aí também, fazendo a análise dentro dessa ideia de trevas e luz, nós vamos ver João trazendo Jesus como aquela luz que resgata a humanidade do pecado e da morte, né? Como Jesus vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 46. Eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, essas trevas que já são vencidas, que não conseguem sobrepor a luz que é Jesus. E nós temos, né, então, como eu disse, essas trevas como sendo o pecado, a incredulidade, a cegueira espiritual, e Jesus trazendo essa luz. Porém, meus irmãos, é muito interessante como ele também aborda, como João também aborda, é quando Jesus vai dizer que existiram aqueles que escolhem permanecer nas trevas. Jesus vem como aquela luz, como aquele guia, como aquele que vem trazer clareza à vida, à esperança, à verdade. Mas, infelizmente, e a gente não precisa ir muito longe, existem aqueles que preferem viver na mentira, que preferem viver na morte, viver nas trevas.
e aparta de si essa luz. Então, o Evangelho de João, lá no capítulo 3, versículo 19, vai dizer assim, ó, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não existe aquela ideia de que quando você é uma pessoa que começa a caminhar em Deus e começa a refletir essa luz que é Jesus, que começa a viver em nós, como Paulo vai dizer, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim, e como Cristo é luz, logo quando você tem essa mudança de vida, você começa a ser essa luz que reflete, né, sobre as trevas, e as pessoas começam a se incomodar com a gente, é ou não é? Né? A gente começa a ser aquela presença incômoda quando nós nos convertemos, porque a gente gera desconforto naqueles que querem a luz, ou seja, preferem a condenação, preferem a morte do que a luz da vida. Então, João, ele vem nos trazer essa reflexão, esse simbolismo da luz e das trevas, dentro dessa ideia de que as trevas não podem sobrepor a luz, mas o homem, dentro do seu livre-arbítrio, ele pode acabar escolhendo, em vez de a luz, a salvação, a vida, a verdade, acabar querendo sucumbir nessas trevas, nessa morte, e perder, infelizmente, por conta, né, dessa opção livre, a graça da vida eterna. Agora a gente, né, fechando então tudo isso, né, nós trabalhamos aí, percorremos dentro desses simbolismos, dentro dessa ideia teológica de João, onde nós abordamos a cristologia elevada, vida eterna e fé, o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo e essa ideia simbólica de luz e trevas dentro dessa ideia, desse projeto salvífico de Deus. Agora nós vamos entrar na estrutura do Evangelho de João. Nós vamos trabalhar agora a ideia estrutural. E como que está dividida essa estrutura que vocês estão vendo aí na tela? Nós temos ali no capítulo 1 até o versículo 18, o prólogo, que é a introdução teológica sobre a divindade de Jesus. Nós vamos ter também, dentro dessa divisão, o livro dos sinais, que vai ali ainda no capítulo 1, só que a partir do versículo 19, nós vamos até o final do capítulo 12, em que João ele vai trazer esse ministério, ou seja, essa atuação pública de Jesus, os sinais, a revelação divina, né, de Jesus, dentro desse contexto, dessa parte, né, em que se divide o Evangelho de João, que nós chamamos de livro dos sinais. Depois nós vamos entrar no livro da glória, nós vamos estar tratando cada um desses pedaços dentro dessa estrutura do Evangelho de João. Nós vamos tratar então do livro da glória a partir do capítulo 13 até o versículo 20, onde nós vamos percorrer todo aquele contexto da paixão, da crucificação, da ressurreição de Jesus. E aí, por fim, nós vamos ter a partir do capítulo 21, a parte final, ou seja, onde ele vai retratar Jesus já ressuscitado em suas aparições para os seus discípulos. Então, nós conseguimos ver aí, dentro desse contexto que está aparecendo para vocês, o Evangelho dentro de uma estrutura bem distinta, se a gente for comparar com o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas. Né? Ele vai organizar o Evangelho, né? João vai organizar esse Evangelho de forma a destacar esses aspectos teológicos centrais, inclusive que a gente abordou agora antes, né? Como a divindade de Jesus, enfim, tudo isso que nós abordamos antes. E ele faz isso de uma forma em que torna tudo mais fácil de ser compreendido, mais coeso, ou seja, de uma forma mais ligada, mais fácil mesmo, mais profunda, mas ao mesmo tempo de uma maior facilidade de compreensão, trabalhando dentro também da cronologia, né, de Jesus, dentro dessa cronologia. Então, no primeiro momento, nós vamos ter no prólogo, ali, logo no capítulo 1, uma introdução teológica, né, João trazendo Jesus como esse verbo, que nem a gente trabalhou lá na Cristologia Elevada, como verbo divino que se fez carne, tudo aquilo que nós acabamos de abordar dentro dessa divindade de Jesus. Então, o tema principal ali que está sendo abordado nesse prólogo é justamente o quê? A divindade de Jesus, que a gente abordou, a encarnação e a revelação divina, né?
que é Jesus trazendo mesmo essa luz que vai iluminar, que vai trazer tudo muito claro, esse projeto salvífico muito mais claro para nós. Então, isso tudo vai ser abordado em primeiro plano, né, dentro do prólogo. E aí, a partir do versículo 19, dentro do primeiro capítulo de João, nós vamos entrar no livro dos sinais, que vai detalhar, então, a vida pública de Jesus, os sinais, né, que são os milagres de Jesus, os discursos de Jesus, e o foco é justamente mostrar a divindade de Jesus, é justamente a revelação pública em Jesus, de Jesus em Jesus, através desses sinais que ele vai realizar, as reações das pessoas diante de Jesus, tudo isso João vai estar abordando dentro dessa parte, nessa estrutura que são os livros dos sinais. E quais seriam, né, se a gente fosse abordar de uma forma bem sucinta, os principais sinais que nós vamos ver ali percorrendo o Evangelho de João? Já logo no capítulo, segundo o primeiro sinal, que vem antecipando o tempo, a revelação pública de Jesus acaba acontecendo antes do tempo programado, por uma intervenção de Maria nas bodas de Caná, onde acontece o milagre, né, o sinal da transformação da água em vinho. Então, ali Jesus já revela, né, a sua natureza divina, a sua divindade, que ele já não é como qualquer réis mortais, né? Já indicando que é aquele que estava ali caminha no sobrenatural. E é muito interessante esse primeiro milagre da água e do vinho trazido aqui no Evangelho de São João, porque o vinho, se nós formos analisar, né, dentro da exegese bíblica, inclusive João Cláudio Rufino, ele traz isso em alguns vídeos, a ideia de que o vinho ele é retratado na palavra como a alegria. Ele também traz uma ideia, né, dentro desse primeiro sinal aqui nas bodas de Caná, nós vamos ver a abundância, né, que Jesus simbolizando mesmo transformação, ou seja, transforma-se a água em vinho, mas também a ideia de abundância e também alguma outra ideia relacionada ao vinho, que é a alegria, ou seja, Jesus, ele vem trazer transformação, a abundância e a alegria do reino de Deus. Então, é muito interessante esse paralelo, essa analogia também com esse primeiro sinal de transformar a água em vinho. Já lá, ali no capítulo 4 de João, nós vamos ver a cura do filho do oficial, um sinal também da divindade de Jesus e, além de tudo, né, não somente um sinal de que ele tinha poder para curar, como ele tinha poder para curar à distância. Porque veja que Jesus, ele sinaliza que o filho do oficial que o procura, ele já estaria recebendo a cura pela fé do Pai. Olha que interessante, o sinal de que Jesus é a divindade, o poder de Deus ali, por meio de uma cura à distância. Nós vamos ter também um outro sinal, lá no capítulo 5 do Evangelho de São João, que é a cura do paralítico no tanque de Betesda. E esse sinal, né, no Evangelho de João, a gente vai perceber que ele destaca a autoridade de Jesus sobre o sábado e sobre a lei. Muito, muito interessante aí, se você, né, puder já ir anotando, tá ali para quem quiser. Percorrendo ainda um outro sinal que nós vemos no Evangelho de João, já agora no capítulo 6, é a multiplicação do pão e do peixe, simbolizando Jesus como aquele que é o pão da vida, né? Veja que ele traz o pão, também fazendo esse paralelo. Jesus como o pão da vida que vai suprir as nossas necessidades espirituais e físicas. O outro sinal, que também está aparecendo aí para vocês, que é Jesus caminhando sobre as águas, também ainda no capítulo 6, mostrando o domínio de Jesus sobre a criação, sobre a natureza, contrariando as leis da gravidade, né? Caminhando sobre as águas, primeiro, caminhando no meio líquido, que não tem consistência, né? Então, desafiando as leis da física, mostrando mesmo que nada do que está no natural pode definir Jesus. Aí nós vemos no capítulo 9 de João a cura do cego de nascença. Aí nós podemos também fazer um paralelo dentro dessa simbologia joanina de Jesus como aquele que é a luz do mundo, que traz visão física e espiritual, aquilo que nós já trabalhamos dentro da teologia de João. Então aqui vocês começam a perceber, né, que vai ficando muito claro dentro dessa estruturação que ele faz no livro dos sinais.
A ressurreição de Lázaro, gente, que eu acho que é o clímax, que nem está escrito aí, é o clímax, né, dos sinais, vai apontar justamente para quê? Para o fato de que Jesus é a ressurreição e a vida, como ele mesmo declara, eu sou a ressurreição e a vida. Então, a ressurreição e a vida eterna que Jesus traz. E aí nós vamos ver no capítulo 12 um outro sinal, que é a entrada triunfal de Jesus, ali marcando o início da Semana da Paixão, destacando Jesus como quem? Como o Messias, como aquele que é o escolhido, o Cristo, né? O Salvador tão esperado da humanidade. Então, dentro desse livro dos sinais, nós vamos ver como temas principais os sinais, os milagres de Jesus, demonstrando mesmo essa divindade, essa prefiguração da obra redentora de Jesus. E ali, né, como vocês estão vendo, vem esse discurso teológico, nós vamos ver esses discursos teológicos de Jesus, onde ele declara, né, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, né, ligando Jesus diretamente a Deus. Por que esse eu sou liga Jesus diretamente a Deus? Se a gente for lá em Êxodo, se nós formos lá para aquele momento em que Deus se apresenta a Moisés, ele vai revelar justamente o que? Moisés pergunta qual era o nome e Deus vai dizer o que a Moisés? Eu sou aquele que sou. Eu sou. Então, quando Jesus ele também faz essa remissão, quando ele fala eu sou, toda vez que ele cita essa fala eu sou, ele está fazendo justamente essa remissão àquele Deus que se apresenta a Moisés, como aquele que é, como aquele que não pode ser contido em um nome, como aquele que não pode ser dominado. É interessante, né, essa ideia de que quando a gente quer saber o nome, nós temos o domínio, de uma certa forma, daquela pessoa, daquele ser, daquele objeto, né? A gente dá nome para ter o domínio, é uma forma do homem tentar dominar. E Deus não é possível de ser dominado. Ele é aquele que é. Então, essa ideia abstrata de Deus e essa ideia de Jesus fazendo essas menções justamente para fazer esse paralelo de que da sua natureza divina, da sua relação com Deus Pai, justamente dessa ideia de Jesus em sua unidade com o Pai, da sua relação, né, com o Pai. E aí nós, fechando então essa ideia, vamos entrar no livro da glória, dentro dessa estrutura. Então nós abordamos o prólogo, nós abordamos o livro dos sinais, e agora nós vamos entrar no livro da glória, né, que vai tratar justamente desses eventos da última semana de vida de Jesus, a sua crucificação e a sua morte e a sua ressurreição. Então, aqui nós vamos ter, né, a última, como principal evento e discurso, a última ceia, o discurso de Jesus, a despedida de Jesus. Então, nós vamos trabalhar esse trecho, essa ideia, né, esse livro da glória, dentro do capítulo 13, né, ao capítulo 17, esse principal evento, né, a última ceia e o discurso de despedida de Jesus. Aí aqui nós vamos ter o lava-pés, Jesus ensinando sobre o serviço, sobre a humildade, aquele que quiser ser o primeiro, que seja aquele que sirva, que se coloca a serviço do outro, né? Os últimos serão os primeiros. Então, a ideia de pequenez, né? Algo que vem também contrariar toda a lógica humana. E aí Jesus, dentro dessa parte, desse livro da glória, desse contexto, ele vai fazer também o discurso de despedida, onde ele vem prometer o Espírito Santo e vem, né, e fazer aquela oração sacerdotal. Aí nós entramos já num próximo passo, na traição de Judas e no relato da prisão de Jesus no jardim do Getsemane. Aí no capítulo 18 nós vamos então adentrar, né, toda a ideia, toda a narrativa que João traz sobre o julgamento de Jesus perante Pilatos, a sua crucificação, Calvário, a morte de Jesus. E aí culmina tudo isso com lá no, né, o clímax que chega, né, Jesus no alto da cruz, aquele trecho que está em João 19,
onde diz, né, Jesus vendo que tudo estava consumado, que é para mim o clímax, né, dentro desse livro da glória, é justamente esse, né, o momento em que Jesus entrega na pessoa de João, Maria como a mãe de todos aqueles, né, que João vai nos trazer de uma forma, lá em Apocalipse, de uma forma mais aprofundada, né, quem são os filhos de Maria, quem são os filhos da mulher. Então, tudo isso, para mim, é esse capítulo 19, dentro desse contexto, dessa estrutura, desse livro da glória, para mim, ele é o clímax, né, dessa paixão de Jesus. E aí nós temos, a partir do versículo 38 até o final do capítulo 20, o sepultamento de Jesus, as aparições, né, aparição pós-ressurreição, inclusive a famosa dúvida de Tomé. Ontem nós celebramos, né, na liturgia, o dia de São Tomé, inclusive, né, oportunamente falando, foi ontem o dia de São Tomé, e foi o tema do Evangelho de ontem. E aí, como tema principal, nós vamos ter, então, porque é livro da glória, né? Porque nós vamos ter a glorificação através da crucificação. Então, a crucificação de Jesus, ela não é vista como uma humilhação, como seria no caso, né, a ideia com essa penalização, mas ela é vista como um momento de glorificação, onde a obediência a Deus, o amor pela humanidade estão plenamente revelados, meus irmãos. Então, aqui a ressurreição de Jesus vai ser o evento culminante que vai comprovar a sua divindade e a vitória sobre a morte. Sensacional, né? E ali, né, por fim, como o tempo nos permite, então nós vamos percorrer o trecho final, né, essa parte final do Evangelho de São João, que daí é o epílogo, que nós vamos trazer a partir do capítulo 21, então o capítulo 21 até o final, as aparições pós-ressurreição e o comissionamento, né, vai ser o relato da aparição de Jesus aos discípulos no Mar de Tiberíades, a restauração de Pedro, né, o principal evento que seria, então, para a gente poder pontuar, e você tiver até com a tua Bíblia aberta, se não tiver muito rápido, né, mas a pesca milagrosa que está ali já logo nos primeiros versículos do capítulo 21, né, onde ele vai realizar esse milagre, reafirmando que ele é o pescador de homens, né, para que eles sejam os pescadores de homens, os seus discípulos sejam pescadores de homens. E hoje a gente pode dizer que os pescadores de homens somos nós, né, como discípulos deste Jesus, que se apresenta para nós em todas essas concepções teológicas que a gente abordou, né, como a luz do mundo, como a vida, como a ressurreição, como o verbo que se fez carne, como aquele que é um com o Pai. Então, dentro dessa ideia, né, Jesus, ele se apresenta para nós dessa maneira e nos traz a esse chamado de pescadores de homem. Aqui, isso é reafirmado, essa ideia de que nós sejamos pescadores de homens para Deus, como verdadeiros evangelizadores, como arautos do evangelho, né, os anunciadores do evangelho. E aqui nós vamos ver a restituição também de Pedro, onde Jesus, ele trabalha, né, eu acho muito lindo, uma das pregações do Padre Léo, não sei se aqui todo mundo conhece o Padre Léo, mas ele faz essa análise desse trecho do Evangelho de João, em que Jesus, ele pergunta 3 vezes para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Por quê? Como que atuando nessa restituição mesmo de Pedro, trazendo ele de volta, curando ele desse possível trauma por conta de ter negado Jesus, porque ele negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, né? Jesus já tinha cantado essa letra para ele, que ele negaria Jesus 3 vezes. Porém, aqui Jesus faz ele dizer o contrário. Em vez de negar, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Então, é lindo ver esse movimento, né? E isso João, ele retrata, né? Essa restituição de Pedro.
e trazendo Pedro de volta como aquele que vai ser o apacentador das ovelhas, né? O primeiro pai da igreja, né? O primeiro padre, aquele que virá apacentar as ovelhas, aquele que vai abrir portas, né? Que vai onde a pedra onde a igreja será constituída e sobre essa pedra será edificada a nossa igreja, como nós vemos que foi, principalmente depois de Pentecostes, né? O que Pedro foi, o impulso, né? Tudo que ele fez, todos os prodígios que se realizaram, né? A transformação deste homem, depois lá em Atos dos Apóstolos, em Pentecostes, mas aqui tudo já estava sendo restituído, apesar daquela negação. Em João nós vamos ver lindamente isso através desse diálogo dele com Jesus. E Jesus ressuscitado, diga-se, né? Porque aqui a gente está trabalhando no epílogo, o que aconteceu depois da ressurreição de Jesus. E por fim, gente, esses escritos, eles são muito ricos. Nós temos mesmo, eu queria até convidar vocês a debruçarem de uma forma muito aprofundada, e lógico, sempre pedindo, né, para que o Espírito Santo, como a gente viu aqui, venha nos trazer a clareza, a verdade na hora que nós formos estudar o Evangelho de São João, mas sempre pedindo ao Espírito Santo para que nos ilumine no estudo desse Evangelho. Lógico, também fazendo uso do material, quero novamente mostrar aqui para vocês. Eu não sei aí para você, amor, se fica fácil você colocar aquela capa inicial dos slides, mas que é retratando mesmo esse livro. Quem não tem, adquira, procura seu coordenador de grupo de oração do Ministério da Palavra, pede para ele pedir, solicitar esse material. Ele é infinitamente mais profundo do que eu falei aqui, e ele vai te dar vai abrir a sua mente na hora de estudar o Evangelho de São João, para você ter ele já é mais aprofundado. Então, a gente lê ele com esse norte de quem já estudou, de quem já leu, buscou fazer uma exegese, né, trazendo ali mais rica desse Evangelho, para a gente acaba atuando como facilitador ter um livro desse na hora de estudar, né? Então, aqui, meus irmãos, nós fechamos, então, essa segunda parte do estudo do Evangelho de São João. Fechamos aí com esse epílogo, com esse momento em que Jesus ele dá aos discípulos essa missão de continuar a sua obra no mundo. E o Evangelho continua sendo escrito, né, com a nossa vida, seguindo esse chamado, seguindo esse envio de Jesus, né, vivendo esse amor restaurador de Jesus, e seguindo, né, com Pedro, né, dentro da igreja instituída por meio, né, de Jesus em Pedro, seguindo aí, anunciando, sendo mesmo esses arautos do Evangelho, anunciando com responsabilidade. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui porque tem essa responsabilidade de estudar, de querer se aprofundar para poder fazer uma evangelização com a autoridade mesmo que a palavra, o estudo da palavra dá. Meus irmãos, queria pedir para você fazer aí uma foto, um print screen, divulga esse estudo, pede para o pessoal, avisa, coloca o link lá do estudo para que as pessoas que têm desejo de estudar mais a fundo o Evangelho de São João, a palavra, possam ter acesso a esse material, põe o link aí dessa aula que está no YouTube na página da RCC Londrina, faz essa foto, marca RCC, marca o Marcão, pode marcar eu também, quem não me tem pode me adicionar, eu aceito lá no Instagram. E é isso, meus irmãos. Para mim foi uma alegria. A gente podia fechar esse momento, então, pedindo a esse Espírito Santo que venha mesmo ser essa luz divina, que ele venha mesmo iluminando a nossa mente, nos dando também essa sede de aprender mais, de buscar se aprofundar mais na palavra, na verdade da revelação divina, que está nas Sagradas Escrituras, também está na Sagrada Tradição Apostólica, também está no Sagrado Magistério da Igreja, que a gente possa buscar conhecer o Senhor, buscar Cristo, palavra, né? E é isso, então feche os seus olhos aí comigo,
E vamos pedindo, então, agradecer ao Senhor em primeiro lugar, né? Vamos agradecer por esse momento, por esse ensinamento. Senhor Jesus, eu vos louvo, vos bendigo, vos exalto. E vos rendo graças, Senhor, por tudo isso que nós vivemos agora, por todo esse ensinamento, por toda essa rica mensagem, que ela possa dar frutos, não somente no meu coração, mas no coração de cada um dos meus irmãos, que eles possam frutificar com essas sementes que foram lançadas, buscando, Senhor, mais conhecer da tua palavra, daquilo que foi revelado através dos evangelhos, principalmente desse evangelho de São João, que está sendo objeto do nosso estudo. Que o teu Espírito e o Senhor venha abrindo mesmo o seu coração, Senhor Jesus, e enchendo o nosso com o teu Santo Espírito, um Espírito que vem permear a nossa inteligência, que vem ordenando os nossos pensamentos, que vem nos dando esse impulso, esse estímulo para que possamos estudar a tua palavra com responsabilidade, com afinco, amando-te mais conforme vamos conhecendo o Senhor. Então vem Espírito Santo, vem trabalhando em todo o nosso ser, trabalhando em todas as dimensões do nosso ser, trazendo a alegria do Evangelho para nossas vidas, em primeiro lugar, antes que possamos ensinar, refletir, repassar para as demais pessoas, que nós possamos abraçar esse envio apostólico de sermos pescadores de homens, que possamos encontrar no Senhor, dentro dessa teologia tão aprofundada de João, a alegria dessa vida e a graça dessa vida eterna que o Senhor já conquistou para nós, em sua morte e morte de cruz, em fiel obediência a esse Deus Pai amoroso. Obrigada, Senhor Jesus. Bendito e exaltado sejas, agora e para sempre. E se você conhece essa oração, reza ela junto comigo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos unidos. Oh, amor, agora que eu vi que você apareceu aí a cabecinha. Quer falar alguma coisa antes de eu fazer o nome do Pai? Não estou te ouvindo, amor. Quero agradecer você por esse estudo, por ter partilhado com a gente, né, todo esse conteúdo. Estou acompanhando o comentário do pessoal aqui. É muito bonito, né? Esse estudo do Evangelho de São João. O Evangelho de São João em si é muito rico para nós. Então, quero te agradecer, quero agradecer todos os irmãos que estiveram presentes aqui na live. Deus seja louvado pela sua vida. Como a Marina disse, né? Posta lá no Instagram, no seu store lá, marca a gente, marca o Instagram da RCC Londrina. Vamos divulgar essa live. A live vai ficar salva no YouTube aqui da RCC. Quem não pôde participar ao vivo vai poder participar, vai poder assistir novamente depois. Então, pegue esse link, compartilhe com os irmãos, para que nós possamos nos aprofundar, né, na Sagrada Escritura, né? É um tempo maravilhoso que Deus preparou para nós. Então, Deus abençoe. Deixo aqui um grande abraço para vocês. Um abraço, meus irmãos. Então, estivemos reunidos e permaneceremos unidos. Em nome deste Deus amoroso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Um abraço.